Arquitetos, aqui quem fala é o Rogério, e a gente vai começar mais um vídeo da série do nosso canal, e esse vídeo aqui é Aprendendo com Gigantes, né? É uma série que eu vou começar abordando aí uma série de estruturas, né, feitas no nosso país aí, que é um país que tem aí uma boa, né, qualificação em engenharia estrutural. Nós fazemos grandes estruturas, né, temos grandes soluções, inventamos soluções, demos várias contribuições ao mundo aí para a engenharia estrutural, né. E eu vou começar essa série baseado aqui, né, no livro do professor O Concreto no Brasil, né, do professor Vasconcelos, que foi um gênio aí das estruturas, né, e tomou esse tempo da sua vida para dedicar a escrever esse livro, né. São 5 volumes, e ele aborda aqui os projetistas, aborda as grandes obras de forma bastante interessante. Eu vou começar com um gigante aqui, um monumento chamado Mausoléu Castelo Branco. Foi um monumento feito lá em Fortaleza, né, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, né, em homenagem ao Castelo Branco, né, o presidente da ditadura militar. Ele foi o primeiro presidente da ditadura militar, ele que foi um dos idealizadores aí do golpe militar, para quem gosta de política, né? E ele morreu, se eu não me engano, em 1967. Então, essa construção aqui deve ter começado por volta de 1967, 68, logo após o falecimento, em homenagem a esse presidente Castelo Branco, que era de lá, né, de Fortaleza. Eu vi aqui na internet algumas informações que ele foi inaugurado aí em torno de 1972, né, lá em Fortaleza. Para quem já teve a oportunidade ou vai ter a oportunidade, esse é um vídeo interessante para você, quando estiver lá, você vai estar com a sua namorada, namorado, sua esposa, esposo, e vai poder falar que a estrutura foi concebida assim, desse jeito e tal, porque você viu esse vídeo aqui da gente aprendendo, né, como que concebe a estrutura. Então seria um vídeo para estudantes, para profissionais, para arquitetos, porque é muito importante para o arquiteto, principalmente para quem está começando, entender a concepção da estrutura, porque daí você projeta mais certo, né? Não fica sofrendo depois com o seu projeto executivo com o engenheiro de estruturas. Se você já pensa na concepção da estrutura, um pouco que seja, você já concebe a estrutura mais adequada. Por exemplo, eu trabalho num escritório em São Paulo, um dos grandes escritórios em São Paulo, onde um arquiteto é que concebe as estruturas. E eu acho excepcional a visão dele da estrutura e aprendo demais com ele. É um senhor de uns 70 anos, né, Antônio, vou citar ele aqui, depois eu vou mandar esse vídeo para ele ver. Eu acho ele genial, como ele já concebe a estrutura e facilita a nossa vida. E às vezes eu olho e falo, pô, Antônio, mas eu não entendi por que tá isso aqui. Não, vê o corte e tal, assim, sabe? Então é genial, sabe? Eu acho genial. Então é importante para a gente entender a concepção e ver como ela foi concebida. Então quem olha assim esse balanço assim se impressiona, né? Fala, meu Deus, né? Mas a solução feita aqui pelo engenheiro, que foi concebida por essa Dina Engenharia Limitada, com sede no Rio de Janeiro, foi uma solução dita ali pelo professor Vasconcelos, simples e ao mesmo tempo genial. Então, basicamente tem duas coisas que chamam a atenção nessa solução aqui, que é, primeiro, que ele foi concebido, né, esse vão aqui, ele tem um vão de 37,80 e ele foi dividido em vários módulos aqui, né, com uma seção de 4,20 de altura. Essa seção ela tem 4,20, a gente vai discutir a seção também sobre a nossa seção. Ela foi uma seção de 4,20 metros, e o vão aqui, o útil mesmo, né, que é o que sai daqui, o que a gente vê aqui, ele tem 28,40 metros. 28,40 metros. Então aqui é o vão, ele é apoiado sobre essa parede aqui, né, sobre esse pilar parede aqui. E interessante dizer que esse... vamos comentar mais um pouco da estrutura, né? Esse caixote aqui, essa parede aqui, foi exatamente pensado para colocar um contrapeso, né? Então essa seria a ideia genial dos projetistas,
colocar um contrapeso aqui para que os esforços na fundação aqui sejam de tração, né? Não sejam de compressão, não sejam de tração, né? Você tem a compressão. Então ele colocou um contrapeso. Então basicamente o esquema estático disso aqui, basicamente você tem um balanço gigantesco e você tem o primeiro linha de coluna que ela vai receber um apoio. Você tem um binário, né, de força, você vai receber uma força de compressão e uma força de tração bem aqui atrás, né, onde recebe esse outro pilar aqui. E para que isso aqui não suba, né, não tenha tendência a subir, foi projetado um contrapeso. Então, esse contrapeso ele foi feito com uma mistura de pedras e areia, que deu uma densidade de 16 toneladas de força por metro cúbico, que gerou um peso de aproximadamente 567 toneladas aqui para poder equilibrar isso. A outra solução interessantíssima, né, foi inserir a proteção. Né? Então, a proteção, né, de certa forma, foi colocada de forma posicionada, na onde eu tenho os esforços máximos de tração, de tal forma que eu reduzisse, né, as tensões de tração e o meu concreto ficasse mais... não fissurasse tanto, né? Com isso ele reduziria o deslocamento, né? E você teria um equilíbrio melhor ali para a estrutura não deslocar tanto, né? Então, basicamente essa é a concepção da estrutura. Né? Então eu fiz aqui, eu tirei essa fotinha aqui do esquema da viga protendida, né? Que é a viga central, e aqui os cabos posicionados exatamente onde eu tenho o momento negativo máximo. Aqui nessa posição aqui são colocados junta, né, 60 cabos, né, cordoalhas ali, que na época, em 1970, foi utilizado do tipo FaceNet, né, o cabo do tipo FaceNet, que era um cabo com 12 fios de 5 milímetros, que tinha uma força aí, tinha um CP, né, uma força de 125/140, né, 1250 MPa/1400. E ele suportava 30 toneladas de força cada cabo desse aqui. E nessa posição maior aqui foi colocado exatamente 60 cabos. Então isso faz equilibrar ali os esforços de tração, né? Então eu fiz aqui uma simulação do peso próprio com base na seção que eu tirei do professor Vasconcelos. Aqui vai ter algumas divergências entre o que eu entendi no que está no material do professor Vasconcelos, o que você vê na obra. A gente vai discutir essas divergências, que é interessante até para o nosso dia a dia. Né? Essa seria a seção, ela tem uma viga central aqui que varia de 40 a 80 centímetros de espessura, ela vai diminuindo, né? Ela na verdade vai aumentando até chegar ao apoio, né? Você tem a laje superior, que seria a cobertura, ela tem essa variação aqui, né? Então ela vai aumentando aqui, e ela tem isso aqui, esse balanço tem 1,10 m, e eu entendi que isso aqui seria vazado, né? Porque você reduz o peso próprio. Né? A gente pensar numa estrutura da natureza, aí, né, das aves, né? Você precisa ter inércia, mas pouco peso, né? Para que isso fique de pé, né? Isso seria o ideal, né? Então eu imagino que seria o ideal aqui. Mas olhando algumas fotos da construção, a gente parece dar a entender que isso aqui foi feito maciço, né? Isso aqui foi feito maciço. A laje de baixo, com espessura de 15 centímetros, não tem né, uma espessura uniforme de 15 centímetros. Aqui tem umas viguinhas que eu não coloquei na seção aqui, mas essas viguinhas de borda, né, que servem como banco aqui. Então esse mausoléu ele tinha um determinado acesso, né? Só voltando aqui um pouquinho, ó, aqui, essa é a fotinha do Castelo Branco, né? Então, ele morreu em 1967, tá vendo? 18 de julho. Eu estava dando uma olhada aqui nesse site aqui da Archidale, né? E olha só, tá vendo que essa região aqui, ó, tá vendo que a viga ela chega, ela para aqui, porque aqui as pessoas vão ter um certo acesso, né, para poder mudar de seção. Então isso aqui, eu imagino que eu não entrei, não cheguei a entrar lá dentro, mas imagino que deve ser um museu, né? O mausoléu é um lugar que fica o corpo, né? Mas eu acho que ficou um tempo e depois a família pediu para tirar daqui, se eu não me engano.
Aqui a parede, né? A parede no fundo, tem uma laje aqui e tal, para equilibrar. Aqui uma lajinha aqui. E aqui, ó, note umas escoras, né? Umas escorinhas aqui que não tinha nenhuma parede. Depois, quando você vê pronto, você vê com essa parede aqui ainda. E tem uma viguinha metálica aqui também, que eu não sei para que é. Deve ser só para alcançar aqui, né? Dar mais uma noção aí mas não tem função estrutural aqui, né? Não tem função estrutural. Então, essa parede aqui eu fiquei com dúvida na hora de modelar. Então, o que eu fiz, né, para a gente entender o conceito? Então, basicamente, esse é o histórico, né, para a gente entender. Eu modelei ela num programa, né, como se fosse entender, né, o comportamento, como se fosse entender o comportamento da estrutura. Modelei ela no SimGenneer, para a gente enxergar melhor, né, ver como que funciona a proteção, que é então, eu modelei ela num programa de elementos finitos chamado SIA Engineer, que é um programa, se eu não me engano, é belga, que ele é divulgado e vendido aqui pelo pessoal da Bioworks no Brasil, que é uma empresa que vem crescendo bastante, divulgando bastante o programa, tem bastante curso para quem quiser aprender, tem versão estudante limitada para quem quiser aprender. Então, assim, é um programa potente em termos de análise, tem muito recurso, muito mesmo. Tendo em vista dos programas, eu tenho uma certa facilidade com os programas, desde da minha carreira acadêmica, que eu comecei a faculdade, eu já percebi uma certa facilidade em programas de estrutura, sempre gostei. E eu acho que o meu legado vai ser sempre utilizar a ferramenta computacional como aprendizado. Então, eu vou deixar isso sempre. Então, a gente aprende uma ferramenta e utiliza como aprendizado. E aí você vai aprender a ferramenta, melhora o seu conhecimento e com isso você usa a ferramenta de forma adequada. Então, basicamente, esse aqui é o mausoléu, né, na época da construção. Parece que o professor Vasconcelos cita que a Falcon Boy foi contratada para verificar as deformações, os deslocamentos, né, na época e verificar se estava tudo ok. Né? Imagina que é uma estrutura que chama atenção realmente, não pode ter problema. Né? Eu fiz um modelinho aqui no F2, com isso aqui é o carregamento só do peso próprio, peguei a área da seção lá e coloquei aqui e fiz um esquema aqui. Olha só, aqui deu uma carga de 1.300 toneladas e aqui deu uma carga de 656. Né? Então, aquele 567 foi colocado justamente para poder equilibrar essa tração aqui. E esse momento aqui, os cabos de proteção foram colocados aqui para poder dar uma equilibrada nele. Né? Então, e aqui eu tenho um momento de 1.302, uma força, né, de 1.302 de compressão nessa região. Uma coisa interessante também a abordar aqui estruturalmente é que ela foi projetada com uma viga alavanca de 1,40 m de largura, e ela só tem uma ligação aqui no topo do bloco, aqui através desse pilarzinho aqui, através de cabo de proteção, ela não tem a ligação no topo do bloco. A fundação foi feita, esse bloco aqui, com um bloco de 54 estacas, e aqui foram feitos alguns bloquinhos de 2 estacas aqui, né? Aqui posicionalmente, posição de certa forma, estrategicamente aí, né, onde o projetista decidiu. Uma coisa interessante a observar, viu, pessoal, é que esse bloco aqui, essa viga alavanca, pelo que eu estava entendendo o comportamento dela, ela foi projetada como uma segurança, né, vamos pensar assim, né, porque se você coloca o contrapeso aqui, teoricamente não era para ter mais tração, né? Aqui. Então você tem compressão aqui. Então a viga de alavanca ela serve justamente para isso, para equilibrar o esforço ali, a excentricidade, né? O momento para não ter tração. Então você joga a sua viga alavanca um pilar comprimido ali, né? Então geralmente acontece isso. Né? Então quando você tem aqui
quando você tem aqui essa situação aqui, né, por exemplo, né, você tem um pilar aqui, e aí você está na divisa, e aí você tem um bloquinho aqui que ficou excêntrico. Então, essa força aqui, vezes a distância da sua estaquinha aqui, por exemplo, vai gerar um momento, né, no centro de gravidade do seu bloquinho, e vai gerar uma tração, né? Ele vai tender a girar aqui e vai tracionar. Então, você coloca essa viga alavanca num pilar que está muito comprimido aqui, por exemplo, para que haja o equilíbrio, né? Que você não dependa, você não leve tração para sua estaca. Né? Basicamente, essa é a função. Então, olhando, assim, posso dizer que eu esteja enganado, mas essa viga alavanca aí parece que ela foi idealizada mais como uma segurança, né? Caso não funcione, ou sei lá, esse peso aqui, ainda você tem a viga alavanca, que na hora que isso aqui tender a levantar, você tem essa viga alavanca para equilibrar com esse peso gigantesco, a compressão. Certo? Então vamos lá, a análise que é o que realmente interessa aí, né? Que seria, vamos chamar de parte 2 do nosso vídeo aí, porque essa aqui é mais uma abordagem, seria uma abordagem genérica aí, né, da estrutura, de como ela é simples e genial, de como os cabos de proteção foram posicionados e calculados estrategicamente para melhorar a fissuração, né? Então, basicamente seria isso. Depois acho que eu vou acabar separando esse vídeo em dois, porque daí a parte de análise, para quem não quer ou não interessa muito, fica para assistir depois. Então, eu vou fazer isso.